Salve galera, aqui é Fábio Boaventura. Eu tô iniciando o vídeo aqui para falar sobre um assunto que interessa o pessoal que quer entrar na área de informática, de TI, né? Que é o assunto computação em nuvem. É um assunto novo para alguns e tá bem em alta, né? Os profissionais da área de computação em nuvem, o famoso cloud computing, né? E então eu vou explicar sobre isso. Esse é o primeiro vídeo. Se vocês gostarem, derem like aí, compartilhar e quiser tirar alguma dúvida, comentem aí. Conforme o feedback de vocês, eu vou fazendo outros vídeos aí, tá bom? O intuito aqui é mais apresentar o que é computação em nuvem e como funciona e seus detalhes aí. Não vou falar de provedor que é, qual que é melhor, qual que não é. O objetivo aqui é trazer conhecimento para vocês, tá bom? Então vamos lá. Computação em nuvem. O que é e como funciona? É a pergunta que muita gente está se fazendo, né? Às vezes trabalha na área de TI, mas não conhece esse recurso, ou às vezes acha que conhece e não conhece, né? Porque tem alguns detalhes aí que diferenciam virtualização de computação em nuvem, né? A gente vai começar a falar justamente sobre isso. Então vamos lá. Aqui é o que é Cloud Computing. Cloud Computing é a entrega de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, redes, software, análise e inteligência artificial pela internet, que a gente chama de nuvem, né? Aqui os usuários podem acessar esses serviços e escalá-los rapidamente e com facilidade, sem necessidade de investir em infraestrutura ou gerenciamento de TI. O que significa isso? No início da computação em rede, o que aconteceu? Os computadores antes não tinham essa facilidade de acesso à internet, né? Então, as grandes empresas implantavam seus próprios servidores dentro da sua empresa, né? Os famosos data centers para empresas maiores, né? Então, o que você fazia? Você implantava um servidor, então você comprava o servidor, você tinha que ter uma sala com segurança, com refrigeração, proteção elétrica, né? Tudo destinado aqui a ser um centro de dados da sua empresa. Então, o que acontecia? Você era responsável 100% por tudo. Você era responsável pela segurança física, você era responsável pela segurança de infraestrutura, ou seja, toda a parte de elétrica, lógica, os sistemas operacionais que rodavam nesses servidores, o, o acesso, controle de acesso das pessoas a esses data centers, as atualizações, tudo era responsabilidade sua se você fosse o gestor daquele data center ou fizesse parte dessa equipe que cuidava, né? Então você tinha lá seu data center, você tinha que implementar evoluções, porque a tecnologia não para, certo? Então você implementava lá incrementos de memória, de processadores, né? E para tudo isso você precisava fazer o que? Preciso ampliar a quantidade de memória do servidor. Então tem que desligar o servidor, abrir a tampa, colocar a memória, ligar de novo e ver se está tudo certo, se deu certo ou não.
Essa era a tecnologia de data centers que a gente chama de on-premise, né? Ou seja, dentro da sua empresa. Então, o que acontece? Você era responsável por tudo isso e era muito custoso, porque às vezes você tinha que trocar o servidor inteiro, não adiantava só ir lá e colocar mais memória, mais processador, porque já estava ultrapassada a tecnologia daquele servidor. Aí você tinha que ir lá, encomendar um novo servidor no fabricante ou no fornecedor, esperar o servidor chegar, ter um prazo de instalação dos sistemas, testes, configuração na sua infraestrutura, parte de rede, parte de energia elétrica, configuração de todos os sistemas para rodarem nele. Se fosse servidor de banco de dados, tinha que instalar um servidor de banco de dados com licença, configurado tudo certinho. A partir daí você migrava do sistema do servidor antigo para o novo. Isso levava tempo e exigia profissionais altamente qualificados, certo? Então, essa era a computação que era feita on-premise, ou seja, dentro das empresas sem usar a nuvem, certo? Aí, com o advento da internet, foram abrindo esse acesso, onde as redes não eram mais fechadas dentro de um único prédio, começaram a se interligar, né? Mas isso é um outro ponto que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, o que acontece? Era custoso e a nuvem já veio para facilitar justamente essa parte de implementação. Porque imagine, você para implantar um novo servidor, você levava 30 dias, às vezes até mais, dependendo o nível de complexidade do serviço que ele ia rodar. Enquanto que na nuvem, com alguns cliques, você já subiu um servidor lá e, dependendo da situação, você não precisa nem de um servidor. No caso de um banco de dados, por exemplo, você pode rodar ele na nuvem sem servidor, economizando dinheiro, recurso, porque você não precisa gastar com memória, com processador, tempo de implementação, 5 minutos você sobe um servidor de banco de dados SQL lá e já migra o seu backup do seu sistema on-premise para a nuvem, e a partir daí é tudo lá. E o que é melhor, você não é mais responsável pela infraestrutura, pelo acesso físico, controle de acesso físico, a segurança. Você não é responsável pela estabilidade do sistema. Você só é responsável pelas informações que estão salvas na nuvem, nesse caso aí, né, do banco de dados. Então, diminuiu muito o trabalho necessário para ativar um serviço na nuvem, e com isso ganha-se tempo, né? Você vai pagar um aluguel, é lógico, dessa infraestrutura que você está subindo lá um servidor, você vai pagar, mas se você for começar a pôr na balança quanto você gastava com profissionais, com segurança física, com energia elétrica, com atualizações, com risco de perda de dados, comparando com o serviço na nuvem, isso se torna sim vantajoso, dependendo até o nível da sua empresa. Tem empresas que migraram 100% para a nuvem justamente por causa disso. A pandemia foi um acelerador disso, né? As pessoas querendo trabalhar em casa para manter a produtividade, e as empresas foram obrigadas a migrar para a nuvem, sair dos data centers, migrar seu serviço para a nuvem. Vocês viram aí, ó, que tem mais de um serviço, não é só servidores. Tem armazenamento. No caso aí você pode fazer o backup dos seus dados no armazenamento na nuvem. Redes, o que são as redes?
As pessoas estavam trabalhando em casa, precisavam acessar o sistema da empresa. Foi um caos. Então, o que acontece? Implementou-se as VPNs, certo? E depois disso, se implementou os servidores de acesso remoto, que é o Remote Desktop Server, né? As pessoas não precisavam mais ter uma máquina potente lá na ponta, porque elas acessavam via Remote Desktop, área de trabalho remoto, uma máquina virtual na nuvem, e essa máquina tinha tudo que ela precisava para trabalhar. Não precisava instalar nada, né? Bom, isso é só a ponta do iceberg da nuvem, né? Ou seja, se tornou escalável, como está escrito aí, ó, os usuários podem acessar esses serviços e escalá-los rapidamente com facilidade. Ou seja, se o seu servidor está se tornando sobrecarregado, não precisa esperar comprar outro servidor, chegar para você, desligar o servidor para atualizar, migrar as coisas de um para o outro. Não. Você simplesmente entra lá na sua configuração, no seu console da sua nuvem e fala assim, ó, em vez de 8 GB de RAM, eu quero 16. Ele manda aplicar, ele nem reinicia a máquina, ele já aumenta automaticamente. Ou se tiver dando overload de CPU, em vez de 4 núcleos eu quero 10. Põe lá, manda aplicar, automaticamente ele atualiza seu serviço de nuvem lá, sem precisar reiniciar, sem precisar parar nada. Então, ou seja, é escalável, é rápido e não tem investimento. Por quê? A nuvem tem esse detalhe. Você, para iniciar os serviços nela, você não paga nada. Você vai pagar só depois de 30 dias. Então, aqui entra um detalhe entre virtualização e entre cloud computing. Certo? Um detalhe bem importante, porque muitas empresas vendem virtualização como sendo nuvem, mas não é. Por quê? A nuvem você vai pagar só o que você usar. Se durante 30 dias você subir um serviço, usar ele por um dia e depois desativar e excluir, você vai pagar só aquele um dia. E se você deixar ele ativo por 30 dias, você vai pagar por ele por 30 dias. Enquanto que a virtualização, que eles tanto falam que é nuvem, você tem que fazer um contrato, pagar antes. Aí o que eles fazem? Eles sobem uma máquina virtual lá dentro da rede deles e deixam disponível para você acessar e salvar suas coisas lá, subir seus serviços lá. E tudo que você vai fazer, você precisa da ajuda deles, da permissão deles, da concessão deles. Por quê? Porque a rede é deles, o servidor é deles, a concessão toda é simplesmente você está pagando para guardar suas coisas aqui e rodar seus serviços aqui, mas você não é dono do sistema, certo? E o que é pior, se você usar ou não, você vai pagar, certo? E a nuvem não. Se você usou durante 30 segundos e desativou, você vai pagar só aqueles 30 segundos. E pronto, acabou. E não precisa pedir permissão para ninguém. Outra diferença, olha só. Se você precisa da ajuda de um suporte técnico para subir qualquer coisa num servidor, ativar um serviço, instalar uma virtual, não é cloud computing. Porque a cloud computing é igual a um delivery. Você vai entrar lá, vai escolher o que você quer, vai subir, vai pôr para rodar, vai fazer todas as configurações que você precisa. É lógico que precisa ter conhecimento sobre isso, né?